Oi, o meu nome é Emily Vanzeler da Silva e eu vim apresentar essa pesquisa junto da minha orientadora, Lídia Olinto. Essa pesquisa é o resultado do trabalho de conclusão de curso no Bacharelado em Artes Cênicas pela Universidade de Brasília. A pesquisa é intitulada Reconhecendo Dramaturgias, um olhar sobre os escritos de Maria Angélica Ribeiro, Amélia Rodrigues e Josefina Álvares de Azevedo. O trabalho objetiva principalmente reconhecer a dramaturgia escrita por mulheres, revisitando a historiografia do teatro nacional. Apresento e analiso um pouco dos três textos das dramaturgas Cancros Sociais, Fausta e O Voto Feminino, das três dramaturgas já citadas, respectivamente. Sempre que eu falo sobre essa pesquisa, eu gosto de revisitar um pouco desse processo de escolha do tema. Eu comecei a me interessar pela dramaturgia brasileira escrita por mulheres quando, em uma disciplina da graduação, precisávamos apresentar, fazer leituras dramáticas de textos teatrais brasileiros e nenhum dos grupos apresentou um texto de dramaturgia feminina. E aquilo me fez questionar por quê. Por que que não fazíamos essas leituras? Seria porque essas dramaturgias não existiam? Seria porque essas dramaturgas ou essas dramaturgias foram invisibilizadas? E se foram invisibilizadas, por que ainda são? Porque pouco se tem de pesquisa sobre elas, porque pouco estudamos durante as nossas disciplinas de teoria. Então, esses questionamentos emanam e acabam indo para uma pesquisa de PIBIC. E essa pesquisa, que aconteceu em 2016, 2017, ela foi amadurecendo até esse trabalho de conclusão. Nesse trabalho de conclusão, trago especificamente três dramaturgas. Elas datam do final do século XIX. Na pesquisa de PIBIC, eu ainda englobei um pouco do início do século XX. A peça mais antiga retratada nesse trabalho é Cancros Sociais, de Maria Angélica Ribeiro, que é considerada a pioneira na dramaturgia brasileira escrita por mulheres. Não que não houvessem outras antes dela, mas que, segundo uma das estudiosas aqui que eu uso como referência, Maristela Orsini, teria sido a primeira a realmente trabalhar com dramaturgia, né, focar o seu trabalho nisso. Maria Angélica Ribeiro nasceu em Paraty, no Rio de Janeiro, em 1829 e faleceu em 1880. Cancros Sociais foi um texto resposta ao texto Mãe, de José de Alencar, um texto que traz o mesmo enredo, um enredo muito parecido, só que com outras soluções, né? Cancros Sociais traz essa temática do maior câncer da sociedade brasileira, que foi a escravidão. Então, traz esse como tema principal. Já diferente de Fausta, que é da Amélia Rodrigues. Fausta também traz a temática da escravidão, mas não é o único tema e não é o principal. Em Cancros Sociais, a Maria Angélica Ribeiro também trabalha outras questões, como, por exemplo, o casamento infantil ou a vida da mulher desquitada, o casamento forçado. Então ela vai criando tramas paralelas, tramas entre as personagens que se realizam e se concluem entre si no decorrer do drama de 5 atos. Amélia Rodrigues nasceu em Santo Amaro, na Bahia, no Recôncavo Baiano, em 1861 e faleceu em 1926. Amélia Rodrigues trata em Fausta do tema da escravidão, mas não como tema central. Existem outras questões que vão ser principais no texto dramático da Amélia, né, no texto dramático Fausta. Fausta é considerado por Ivy Alves, pesquisadora de Amélia Rodrigues, o único texto voltado para o público adulto. Ela tem alguns textos também que são para o público infantil, principalmente pensando uma catequização, principalmente pensando a questão da igreja, já que era uma mulher católica e que escrevia com o teor religioso, com com o aval da igreja para ser publicado, para que seus textos fossem publicados.
Josefina Álvares de Azevedo nasceu em 1851, em Recife, e faleceu em 1913. Ela é conhecida muito mais pelo seu trabalho como jornalista. Teve um jornal chamado A Família e tratava muito dessas questões de equivalência entre os gêneros. Ela, como dramaturga, ela teve somente uma peça, O Voto Feminino, uma comédia, de 8, 9 páginas, de 1887. A comédia gira em torno da família de Esmeralda, que está em busca, está querendo protestar a favor do voto feminino. E o pai é um homem conservador, que não é a favor, e vai tentar protestar contra esse direito que viria a ser das mulheres muito, muito depois, né? Só que ele argumenta com... Ele não argumenta, na verdade. Ele simplesmente diz que não e não. Então, ele que decide, homens que decidem. E o voto feminino trata exatamente dessa temática. Trata do sufrágio feminino, já tentando ser conquistado ali desde o final do século XIX, mas que somente foi conseguido no século XX, né, no início do século XX, 1932. E é uma comédia curta, onde a dramaturga, que também é jornalista, aproveitou do seu espaço no jornal para divulgar o seu texto 2 vezes depois da sua encenação. Eu acredito que o maior objetivo dessa pesquisa seja tentar entender a dramaturgia com outro olhar. Tentar entender a dramaturgia brasileira através da revisitação, de entender que a história precisa ser revisitada, que a história precisa ser reescrita, que a história precisa ser recontada com outros olhares, com outros pesos, pensando essa reaproximação da dramaturgia. A dramaturgia como possibilidade de estudo do teatro, né? Essa dramaturgia que é o que fica, é uma das coisas que fica. A dramaturgia como essa possibilidade tátil de estudar e de entender o teatro nacional. E revisitar essa historiografia é muito importante, né? Então eu trago nessa pesquisa, então trazemos nessa pesquisa, né, Lídia e eu, um pouco desse sentimento de reconhecer essas dramaturgias, conhecer e reconhecer essas dramaturgias e essas dramaturgas, e outras muitas, que ainda tem muitas para serem revistas. Viva o teatro! E viva a universidade pública! E fora Bolsonaro genocida!